E da saúde para a educação. Mais uma área da governação que está longe de estar tranquila e estabilizada, com problemas e reivindicações por garantir e estratégias por executar, nomeadamente o Estatuto da Carreira Docente. Fazemos agora uma espécie de balanço deste ano e daquilo que serão os desafios de 2025 com a Cristina Mota, missão da Escola Pública. Muito boa tarde, Cristina. Ajude-nos aqui a olhar em retrospectiva para este ano, com um novo governo, com novas apostas, novos planos e uma nova estratégia. Mas chegamos ao final deste ano também ainda com muitos alunos sem professor, pelo menos a uma disciplina. Boa tarde, Miguel. Agradeço o convite. Efetivamente, chegamos mais uma vez ao final de um ano civil com praticamente os mesmos problemas que temos tido nos últimos anos. Relativamente ao número de alunos sem aulas, mantém-se. Portanto, nós, Missão Escola Pública, indicamos cerca de 30 mil os alunos que neste momento não têm, portanto, o professor a pelo menos uma disciplina, sendo 2 mil o total de alunos que não têm professor desde o início do ano letivo a pelo menos uma disciplina. Relativamente a 2024, vimos de facto aqui uma alteração significativa que diz respeito à recuperação do tempo de serviço, que foi agendada, ainda que não esteja a ter lugar da forma como tinha sido indicada no dia 1 de setembro. Todos os professores terem, portanto, a primeira tranche não está a acontecer, portanto, estão a existir vários problemas que fazem com que nós terminemos 2024 sem que todos os professores tenham a recuperação do tempo de serviço. Ainda assim, esta recuperação do tempo de serviço tem vindo a ser indicada como um aumento salarial, o que não é verdade. Lembramos que este acordo deixou de fora milhares de professores que se encontram nos últimos escalões ou então que estavam prestes a reformar-se e que até agora não viram, portanto, esta recuperação verificada. É necessário, portanto, esclarecer que não é de facto a recuperação do tempo de serviço, ainda que seja algo que deveria ter tido lugar já há muito tempo e um passo muito importante para continuarem as negociações, não vem de forma alguma resolver os problemas da escola pública. Lembro que neste momento nós temos 2 graves problemas na escola pública. O primeiro, e que vai estar ligado, portanto, ao segundo, diz respeito à falta de professores que é preciso contornar e que é preciso encontrarmos medidas, não estas que estão a ser implementadas agora e que nós já verificámos que são medidas completamente inconsequentes e que não vão trazer, de facto, a atratividade da carreira que nós precisamos. Mas é também preciso nós olharmos para a escola pública de outro prisma, no sentido de também os conhecimentos dos alunos serem revistos e nós verificamos que os últimos estudos têm indicado que estes conhecimentos têm vindo em declínio. É, portanto, necessário revertermos estas duas situações. E para tal, no que diz respeito aos professores, é necessário nós termos efetivamente uma carreira atrativa. E como é que isso se faz? Porque essa é a grande incógnita. O que é que os professores exatamente consideram que é fundamental para se tornar atrativo para os novos que acabam as universidades e que podem decidir pela carreira docente? Será necessário, neste momento, um aumento salarial. Esse é o primeiro ponto. Portanto, não há ninguém que queira vir ser professor por cerca de 1.200 euros, com toda a responsabilidade que tem associada no que diz respeito ao que tem, ao seu papel na escola pública. Portanto, é necessário para já termos um aumento salarial, termos os índices revistos. Aliás, é justamente uma das medidas que está prevista no programa deste Governo e que nós esperávamos que ontem, na primeira suposta reunião que diz respeito à revisão do Estatuto da Carreira Docente, termos aqui efetivamente. Será, portanto, necessário revermos, primeiro que tudo, a questão dos salários, para os aumentarmos, também depois vermos toda a estrutura. Lembramos que, por enquanto, nós temos ainda os tais garrotes que o nosso Ministro da Educação disse que não fariam sentido e que era necessário tirarmos para tornar de facto a carreira mais atrativa e quem ingressa saber que o que o espera ao longo da sua carreira, portanto será necessário também, mas também melhorar as suas condições de trabalho. Portanto, aliado aos aumentos salariais e, de facto, aqui à estrutura com a eliminação de vagas em determinados escalões, nós precisamos de ver, por exemplo, uma avaliação docente justa e clara, que é o último ponto relativamente aos indicados ontem na negociação, ou, aliás, no protocolo negocial, é o último ponto. Nós entendemos que deverá ser um dos primeiros. Nós não poderemos começar uma casa pelo telhado. E nós sentimos que é isso que está a acontecer, ou pelo menos no protocolo negocial que está aqui a ser indicado. E qual foi o feedback da reunião de ontem? O que é que lhes chegou? Qual é a abordagem do Ministério? Nós preocupa-nos de facto aqui a falta de medidas e
colocamos inclusive a questão se será a falta de vontade para resolver efetivamente os problemas ou se é mesmo a falta de resposta para tal. Nós verificámos, e há pouco tempo nós tivemos um caso bastante polémico no que diz respeito ao número de alunos sem professor, certo, quando o Ministro indicou os números que vieram a público. O que nos preocupou mais até não foi propriamente o facto de terem indicado números que não estavam corretos, foi o facto de acreditar que esses números poderiam estar corretos, porque é sinal de que de facto não conhece o que está no terreno. E é isso que nos preocupa. E a negociação de ontem, ou pelo menos o protocolo de negociação que foi apresentado, mostra isso. Ora, neste momento, Miguel, por exemplo, o primeiro ponto diz respeito à mobilidade que vai ser analisado. Ora, era já um ponto que está em atraso, porque ele já estava definido anteriormente. Portanto, ser integrado agora, quando nós esperávamos efetivamente a revisão do Estatuto da Carreira Docente, é de facto andar aqui a prolongar ainda mais a negociação. É de facto muito importante, mas deveria acontecer em paralelo com esta negociação do Estatuto da Carreira Docente. Depois, os dois pontos seguintes, recrutamento e ingresso. Ora, neste momento, e sabendo justamente os jovens que nós vamos ter uma alteração ao Estatuto da Carreira Docente, é preferível sabermos efetivamente o que é que os espera no tal Estatuto e começarmos a ver aqui também algumas vantagens, nomeadamente na avaliação que já falei há pouco, no modelo de gestão, que também é muito importante e que nenhum dos sindicatos falou ontem e que será necessário também nós trazermos aqui a discussão muito em breve, para encontrarmos de facto algo que atraia e depois então no que diz respeito ao recrutamento e ingresso, porque se tivermos de facto uma carreira atrativa ou pelo menos indícios de que ela vai ser atrativa, teremos portanto mais jovens para ingressar. E já agora, Miguel, para desmistificar também aqui uma questão que tem vindo a vir a público, que diz que nós já temos mais jovens a ingressar nos cursos via ensino. Eu lembro um estudo recente de outubro que mostra efetivamente que vamos tendo mais inscritos nos cursos via ensino. No entanto, em cursos que não têm falta de professores, nomeadamente o curso de Educação Física, que além do ensino tem outras saídas profissionais, como por exemplo também no primeiro ciclo temos de facto um maior número de inscritos, mas também não temos falta de professores nesse campo. Portanto, é necessário apostarmos efetivamente onde há falta de professores no que diz respeito ao terceiro ciclo de uma forma mais orientada. Muito rapidamente só sobre a necessidade ou não de reformas estruturais. Nós ouvimos há pouco tempo o Presidente da República dizer, em relação à saúde, mas em relação à educação, que não se pode estar sempre a mudar tudo. Faz sentido ou não uma reforma estrutural nesta fase na educação? Não faria sentido se estivéssemos bem. Nós não estamos bem, portanto, temos vários problemas, não temos professores, os conhecimentos dos alunos estão a decair, portanto, é necessário, de facto, alterar. Aliás, o estado que nós temos neste momento da educação não vem de há 2 ou 3 anos, vem do último governo dos últimos 8 anos, mas não só. Nas últimas 2 décadas temos vindo realmente a ter medidas que têm contribuído para termos, neste momento, a educação conforme estamos. Tivemos, na altura do democrata, o maior despedimento de professores que nós temos conhecimento. Depois, mais recentemente, tivemos políticas que apenas tiveram como principal objetivo nós certificarmos o sucesso. Independentemente do que estava a acontecer, o que interessava era nós podermos dizer que tínhamos o maior número de alunos que concluíram o ensino secundário ou então o maior número de alunos que tinha ingressado nos cursos superiores. Portanto, é necessário nós alterarmos. Portanto, e não identifica essas reformas ou essa reestruturação mais estrutural na política neste governo? Nesta fase? Tem a oportunidade de o fazer, pelo menos assim o anunciou. Percebemos que há pelo menos investimentos, ainda agora foi apresentado um investimento na digitalização, que seguramente que é relevante para uma das questões que levantou, as condições de trabalho nas escolas. É verdade, mas muito dele também vem do PRR. Portanto, relativamente ao investimento que efetivamente os últimos governos têm feito, e este em particular também, ele está muito abaixo do que a OCDE vem a definir. Portanto, os valores que nós temos indicados são cerca de 6% do Produto Interno Bruto. Nós, neste momento, temos abaixo dos 4% e será necessário investir. E já agora, e porque fala também na questão do investimento, uma das questões que foi apontada para o facto dos índices salariais não estarem como uma das prioridades no protocolo negocial que foi ontem assinado por alguns sindicatos, diz respeito ao facto de não poderem estar em paralelo com a recuperação do tempo de serviço, também aqui os aumentos salariais. Ora, para já, lembramos que muitas das medidas que também elas implicavam custos associados, portanto, que vêm do plano Mais Aulas, Mais Sucesso, implicavam gastos que não foram sequer tidos em conta, tendo em conta que as medidas não surtiram efeito. Por outro lado, já a ANDA havia alertado que, no que diz respeito à recuperação do tempo de serviço, o número de reformas, e lembro que tem sido valores recordes, no último ano tivemos
professores que se reformaram, vai ser absorvido muito rapidamente. E se nós achamos que, de facto, a educação tem custos muito elevados, é melhor nós não experimentarmos, de facto, o que vai acontecer se nós não investirmos. E já estamos a ter uma consequência disso. Lembro também que no início do ano letivo tivemos também um investimento no setor privado. Ora, se de facto nós não tivermos valores para investir na escola pública, não podemos investir noutros campos. Portanto, é necessário direcionar o investimento que temos para onde de direito, para de facto termos o elevador social que nós temos tido nos últimos anos. Cristina Mota, muito obrigado. São muitos, de facto, ainda os desafios para 2025. Desejo boa sorte, bom ano. Obrigada, igualmente.